Olá, bom dia. Você que está ligado no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Nesse horário, a gente sempre discute um pouquinho do que anda acontecendo com o mercado do boi. Uma semana muito tranquila para comercialização, praticamente sem interesse dos compradores em relação aí a novos contratos, novas compras, exportações seguem paradas e o mercado interno vem trabalhando aí com o que tem na mão e ainda assim existe já uma pressão nas cotações sendo colocadas na mesa. Não dá para dizer ainda que é uma referência para o mercado, mas alguns números já começam a aparecer nas negociações do dia a dia para o mercado interno. A gente vai conversar sobre essas questões com o Gustavo Figueiredo. O Gustavo fala com a gente direto da AgroAgility. Está aí já o Gustavo na tela. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É uma semana difícil, né, Gustavo? Ainda tem muitos pontos a serem esclarecidos para que definitivamente aí haja uma precificação para a arroba do boi, mas os primeiros preços começam a aparecer aí na praça, Gustavo, depois de uma paradeira aí por praticamente 10 dias, né? Desde a semana passada, quando se começou aquela confusão em relação à existência de casos de vaca louca aqui no Brasil. Final de semana, o Ministério da Agricultura confirmou que eram casos atípicos, a OIE já deu como encerrado a questão no Brasil, mas o mercado ainda precisa de alguns esclarecimentos, certo? E como é que estão esses primeiros preços que começam a aparecer, Gustavo? Boa tarde a todos. Agradeço sempre o convite, Alexandre. Alexandre, vamos lá. Vamos recapitular rapidinho. Como você bem colocou, nós estamos 10 dias já desde o primeiro dia da notícia, né? A interrogação era grande sobre qual era o tipo da vaca louca, né? A vaca louca, como a gente colocou aqui para os clientes, que o melhor cenário seria atípica, e foi o que ocorreu, né? O que a gente tinha mesmo aí de notícia era que seria atípica, ela ocorreu. Porém, Alexandre, o que ocorre aí, mesmo sendo atípica e sendo a melhor notícia para o cenário que nós temos, é que nós tínhamos, antes da notícia, já uma escala, né, muito longa, né? E isso já estava gerando uma tendência baixista para o valor da arroba. O que contribuiu para que não fosse uma queda acentuada nesse período foi a exportação, que a exportação de julho e agosto elas vieram acima do normal. Agosto, principalmente, que foi recorde histórico nas exportações, aí, com acima de 8 toneladas diárias. Tá? Então, contribuiu para que a arroba não cedesse nesse período aí entre julho e agosto de uma forma acentuada. Ela veio de um preço de 320 para 310, que é o que estava sendo praticado antes da notícia aí da vaca louca, do que estava para ser divulgado aí ao longo da semana. Pós a divulgação, Alexandre, o que ocorreu? Mesmo com a OIE dizendo que não há problema para o ser humano e que o Brasil continua com o mesmo status de baixo risco sanitário, o que vem ocorrendo é que os exportadores ainda não se pronunciaram, Alexandre. Nós estamos num período de espera muito grande para isso. Então, o que ocorre dentro da indústria, Alexandre? Nós tínhamos uma escala muito longa, ou seja, animais já negociados antecipadamente, com preços acima do que vinha acima, porque era um padrão exportação onde gera uma margem muito grande, né? Agora, o que o frigorífico tem? Ele tem, além do estoque já de carne do animal abatido no frigorífico, ele tem esse estoque de carne que ainda não pode sair, até porque o frigorífico não vai tomar o risco de colocar isso num container, mandar no navio e no meio lá do mar, lá, os chineses dizem que só vão liberar daqui 30 dias. O que ele vai fazer com essa carne no mar? Voltar? Né? Então, ele não vai tomar o risco desse custo aí logístico para isso, né? E como esses países não se pronunciam, Alexander, há uma tensão muito grande dentro da indústria frigorífica, de ver o que ele faz também com os animais que já foram comprados pensando nessa exportação. Ou seja, ele tem estoque de carne, ele tem estoque de animal a ser abatido,
e era um estoque grande, porque era uma escala de 10 dias útil aí, pelo menos. Tá? Como eles não têm essa também, eles estão na mesma dúvida que todo mundo do mercado está, ele não está abatendo esse animal padrão China que foi comprado antecipadamente. Ele está remanejando toda essa escala. Então nós estamos aí desde o anúncio, desde o primeiro dia da interrogação de qual tipo da vaca louca que a gente tinha no mercado, está todo mundo sem abater o animal que ele tinha comprado padrão China, até que haja um pronunciamento do país da China, né, em relação a essa exportação e do que ele vai poder fazer com essa carne. Para ele não tomar esse prejuízo de abater e depois ter que mandar no mercado interno, ele está preferindo aguardar. Nesse ponto, quem toma o prejuízo? Tanto o frigorífico, que ele está com estoque e está com o animal comprado, quanto o pecuarista, que no período que nós estamos com o animal terminado no confinamento, onde o custo da diária é elevado, devido ao custo do aumento dos insumos nesse período que nós tivemos. Então a diária de R$20 a cada 10 dias de atraso no abate e de não conseguir colocar esse animal, negociar esse animal no mercado, nós estamos falando de R$200 por cabeça aí que está sendo gasto e sem saber qual é a data que vai ser abatido esse animal. Então o prejuízo está tanto do lado da cadeia, né, dos pecuaristas, quanto do lado da indústria frigorífica. E essa interrogação permanecendo, cada dia que passa, a pressão que ocorre no preço da arroba é de baixa. Infelizmente, é esse cenário que nós temos. Até porque o cenário é de baixa, quais são os motivos que geram isso? As escalas que já eram longas estão sendo remanejadas. Mesmo se a China vier hoje e falar que vai voltar a exportar, a escala que era para o dia 20 de setembro, sem comprar um boi, ela vai finalizar o setembro, devido ao remanejamento dos abates. E mais esses 10 dias que todo mundo está tentando vender boi e gostaria de vender boi e não consegue vender. Então nós temos 10 dias de animal que seria disponibilizado no mercado e que também não foram negociados. Então, no mínimo, nós temos 20 dias de escala para frente, Alexandre. E só isso já gera uma pressão baixista no valor da arroba. Olhando tudo isso, olhando toda essa interrogação, durante a semana existiu um negócio de R$300 o valor da arroba destinado para o mercado interno, e hoje um dos 3 frigoríficos aí listado em bolsa, né, podemos dizer um dos 3 maiores, abriu para comprar, abriu um preço, né, Alexandre, não podemos dizer que isso é mercado não, mas devido a toda essa interrogação que eles também têm, abriu para comprar em São Paulo o valor da arroba de R$285 para mercado interno. Não estamos falando de animal padrão exportação, até porque não há exportação no momento. Mas os abates para mercado interno estão ocorrendo, então? Todos os frigoríficos, Alexandre, que tinham um pouco de animal disponibilizado, comprado, o destino seria mercado interno, esses abates ocorreram, Alexandre. Tá. E variando, portanto, a partir de hoje, com essa precificação de um grande frigorífico, de 285 até R$300. Então, o 300 agora eu não sei se isso aí a gente vai ver de novo ao longo da semana. Foi praticado, né? Foi praticado, né, essa semana. Agora, não sei se a gente vai conseguir negociar animal a 300, né, Alexandre? Com essa nova orientação, então, né, Gustavo? Possivelmente... E até aquele frigorífico que comprou a 300, Alexandre, ele também já fez o que ele precisava da venda de carne dele, assim, já colocou o que ele precisava de matéria-prima na mão para negociar, e nesse momento de dúvida, ele também sai do mercado e espera analisar a sua necessidade. Ele não vai ficar colocando estoque dentro da sua indústria à toa, Alexandre, para tentar... naquele sentido assim, de tentar fazer estoque e colocar um estoque barato. O que é estoque barato, né, Alexandre? Então ninguém sabe o que é estoque. Hoje é barato, amanhã não é barato, a China volta hoje, não volta hoje, volta só em outubro. Então, enquanto houver dúvida, ninguém sabe o que é caro e o que é barato. Né? E como você bem colocou, né, eu ofereço 300 para cumprir aqueles contratos que eu tenho, né, que eu tenho que fazer. Depois disso... é mundo novo, né? Nova realidade, né? É lógico, assim, vamos analisar no lado da pecuária no geral. O lado da pecuária no geral, ela ser a vaca louca típica é o melhor dos cenários, né, Alexandre? Porque se fosse a outra, era imensurável, não dá nem para mensurar o que seria um valor de arroba. Então
vamos tirar isso do cenário. Ótimo, já tiramos isso do cenário, ela é atípica e a gente sabe que num curto, médio prazo isso vai ser resolvido. Esse é o principal cenário. Agora, analisando o curto prazo, para a oferta que nós temos, para o tipo de animal de terminação que nós temos no momento, que não é a pasto, devido a essa seca que nós tivemos severa, até aquele animal que não iria para o confinamento, tiveram que ir para o confinamento devido à falta de oferta, disponibilidade de comida, né? Então, e com um custo elevado, Alexander, e esse remanejamento de escala, acúmulo de animais a serem negociados, nós podemos dizer, no curto prazo, infelizmente, que há um caos logístico, né? Logístico por parte da indústria, de não conseguir mandar a sua carne já abatida, da indústria não conseguir abater mais animal porque o estoque já está elevado, e logística porque a escala já era longa. Então, há um acúmulo em todas as pontas, né? De carne já disponível como matéria-prima e de boi que vai virar carne, né? E daí acrescenta-se a isso a questão das paralisações, né? Dos caminhoneiros pelo Brasil afora, a gente já está vendo aí essa paralisação acontecendo. Até que ponto isso vai também ser mais um fator a ser analisado no mercado do boi, né, Gustavo? Ele já é, né, Alexandre? Ele já vem como mais um fator de pressão, né? Porque aqueles animais que seriam abatidos para mercado interno, que estaria disponível para ser abatido, para a indústria rodar, nós já temos alguns relatos que tiveram que o caminhão estava na propriedade para carregar e já tiveram que descarregar, né? Porque não vai passar na rodovia, né? No bloqueio, né? Então, isso já gera por si só mais um acúmulo de animal para ser abatido no curto prazo, né, Alexandre? Então, é mais uma notícia ruim que vem para gerar uma pressão baixista no momento. Pois é. Daí as pessoas se perguntam, Gustavo, e você já respondeu parte dessa interrogação aí, desse questionamento, por que os preços não chegaram na carne? Por que ainda, apesar dessa situação, de todo mundo estar falando que tem escala grande, tem sobra de carne porque não está exportando, por que os preços, as quedas não chegaram no valor da carne? Vamos lá, Alexandre, nós temos vários pontos em relação a isso. O primeiro, nós reduzimos o abate, então há uma disponibilidade de carne menor, né? Menor por quê? Porque aquele animal que foi abatido para exportação continua no estoque para exportação e ele está tentando, a indústria está tentando ainda manter a venda para exportação. Ele não quer jogar essa carne no mercado interno, até porque a margem de exportação é muito superior. Esse é o primeiro ponto, né? Então, essa carne que foi abatida como exportação não está sendo jogada no mercado interno. Não há essa disputa ainda, né? O frigorífico de mercado interno também está com uma dúvida muito grande. Ele está abatendo menos e só a quantidade necessária. Por quê? Porque se essa carne futuramente de exportação não puder ser exportada, vai ser jorrada no mercado interno e com um custo abaixo do que os outros de mercado interno estão produzindo, né? Vai jogar mesmo perdendo dinheiro, mas para não perder tudo ela vai jogar e a carne no mercado interno vai ceder e esse cara também não quer tomar o risco de ter um prejuízo no curto prazo, né? Esse é o segundo ponto. E o outro, Alexander, é que essas paralisações, esses bloqueios, os restaurantes, eles abasteceram aí por 2, 3 semanas. Então, eles fizeram um estoque maior, ou seja, eles buscaram mais carne no mercado. Houve uma venda superior no volume. E que isso fez até com que na última semana, ao invés de queda no valor da carne, a gente elevou o valor dessa carne, né? Agora, tem hora, Alexandre, a gente que analisa aqui, que fica analisando o mercado do boi já há muitos anos, é assim, ó, vamos ver se eu consigo explicar fácil aí, né? Tem hora que boi é boi e carne é carne. O que eu quero dizer com isso? Tem hora que a carne sobe e ela puxa o valor do boi. Por quê? Porque a disponibilidade de matéria-prima de boi terminada é baixa e a carne subindo, ela vai fazendo com que a arroba suba, porque a indústria precisa abater mais animal, porque a margem dela está subindo junto e ela vai subindo o valor até que ela consegue repassar isso aí com lucro, tá? Tem hora, Alexander, que é o momento que nós estamos vivendo agora, que a carne e o boi, mesmo um dependendo do outro, porque do boi sai a carne, né? Do couro sai a correia, como se fosse isso aí,
A carne, nesse momento, ela sobe pela falta de oferta disponível, mas o boi, devido à oferta grande que tem no período e disponibilidade e o abate muito baixo, e a escala longa, e animais que ainda não foram negociados, faz com que o boi caia. Então, a pressão do valor da arroba do boi terminada ela é de baixa, porém a pressão da carne é de alta. Então, um não vai interferir no outro. Então, mesmo se a carne subir R$1 agora, Alexander, não vai puxar o valor da arroba, porque todo mundo sabe que a disponibilidade de animal terminado para abate é grande. Tá? Então, nesse momento, a gente não adianta analisar que a carne vai subir e o boi vai subir junto. Não vai acontecer isso. Os mercados estão descolados hoje, então, Gustavo? Eles estão descolados, Alexandre. São dois produtos diferentes hoje. Mas tem hora que a gente vai analisar, que a gente analisa que o boi puxa a carne para baixo e tem hora que a carne puxa o boi para cima. Agora, o que vai fazer a carne cair, Alexandre? O que faria a carne cair nesse momento onde o boi puxaria a carne? Uma demora da volta das exportações. Exatamente, porque aí todo esse animal que já foi batido para exportação vai ser jogado no mercado interno para não ter uma perda ainda maior da indústria. Aí a oferta disponível de carne para o mercado vai aumentar, aumenta a disponibilidade de oferta, diminui o valor do quilo da carne. Muito bem, então, pelo resumo da ópera, é muito importante entender como é que vai ser essa dinâmica de volta às compras das exportações, dos exportadores. É isso, Alexander. Hoje, o que vai balizar a gente para saber quando o valor da arroba vai equilibrar e quando a gente vai ter uma pressão altista sobre o valor da arroba, somente o dia que a gente tiver um retorno dos países exportadores. Então, Alexander, o cenário de agora em diante a cada dia que passa e a gente não tem notícia dessa volta, dessa retomada, é um dia a mais de pressão de baixa. Eu não diria nem que é um dia a mais, são 2, porque é o animal que deixou de ser abatido, mas é o animal que deixou de ser negociado. Então, essas escalas vão se estender ao longo de outubro, a cada dia a mais que a gente passa sem essa suspensão, vamos dizer assim, dos países exportadores aqui em relação ao Brasil. Muito bem. Muito bem explicado, Gustavo. Vamos ficar de olho, então, nesse mercado e principalmente nessa dinâmica de volta aí das exportações, que me parece ser essencial aí para uma retomada, ou pelo menos para uma sustentação aí dos preços da arroba do boi. E óbvio, né, se não vier um chinês querendo renegociar preço também, né, Gustavo? A gente já sabe quais são as características desses países assim, né, Alexander? Nunca deixam barato, né? Mas, pelo menos o outro ponto, assim, vamos torcer para que isso não seja corriqueiro, mas assim, eles levaram um volume muito grande entre julho e agosto, até como eu coloquei, agosto foi o recorde dos recordes da exportação de carne in natura. E a própria primeira semana de setembro, né, como você colocou aí, né, Gustavo? Já foi a primeira semana, só que a primeira semana são 3 dias, mas mesmo assim são 10,5 toneladas ao dia, de média nessa primeira semana de setembro, que foi exportada, né? Pois é. Então, eles levaram um volume muito grande. Vamos torcer para que esse volume que eles levaram nos últimos 3 meses não deem fôlego para eles também ficarem mais tempo sem nos dar um retorno, né, Alexandre? Tem isso também, né? Se eles estiverem muito estocados lá, sem necessidade de voltar rapidamente, obviamente entra o negociador chinês na parada, né, Gustavo? Na parada. A verdade é assim, é atípico, já é positivo, né? Não é uma coisa que vai se estender ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se fosse típico, sim, era uma coisa de longo prazo. É todo aquele retrabalho de formiguinha de novo, mas não é. É o melhor cenário positivo e isso aí todo mundo tem que colocar na cabeça que foi positivo tudo isso e mostrou mais uma vez a ação do Ministério, do país em relação à questão sanitária, mostrou que a gente está ativo, né, Alexander? Isso sempre é positivo. Mostra que a gente está atento, que a gente está trabalhando para que torne o Brasil cada vez mais sério em relação a essas situações, né? Até porque nós já tivemos várias experiências com isso e graças a Deus nós estamos sabendo lidar com isso. Esse é o primeiro ponto, é o ponto mais positivo que nós temos dessa situação toda. Porém, aí nos próximos 30, 60 dias é o máximo que a gente pode ter aí para que tudo se equalize
desde que a gente tenha uma antecipação dos exportadores o mais rápido possível. É isso aí. E fica a nossa torcida para que isso aconteça o mais rápido possível e que realmente a gente possa reorganizar toda essa sistemática de abate, produção de carne, enfim, que como você bem colocou, prejudica a indústria sim, mas prejudica o produtor também, que está lá no confinamento, que não tem muito o que fazer e que tem um custo a mais para manter esse animal lá no confinamento. Suas contas foram muito importantes, de R$20 a diária aí, 10 dias a mais no confinamento, R$200 a mais pelo animal. Não é brincadeira não. Então vamos torcer para que logo o sistema se restabeleça. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, Gustavo. Eu agradeço, Alexander. Um abração. Grande abraço. Gustavo Figueiredo, Agroagility, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo uma leitura muito ponderada, muito consciente aí do que pode acontecer com o mercado e principalmente com a dinâmica de comercialização e precificação diante aí da questão das exportações. Quanto antes as exportações voltarem ao normal, mais rápido e menos problemas a gente teria aí. Mas se começar a se prolongar demais, se começar a esticar demais essa volta dos exportadores, daí sim a gente vai ver reflexos importantes na precificação. Os frigoríficos que já testaram ao longo da semana os R$300, abriram ofertas, segundo o Gustavo hoje, na casa dos R$285, uma perda aí de R$15 por arroba ao longo dessa semana, né? Desde que as primeiras precificações, ainda sem ser uma referência para o mercado, começaram a aparecer. Deixa eu passar rapidamente os números do boi, porque na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Vamos lá para os preços. Lá na B3, setembro, R$ 296,20, 1,92 de queda. Outubro, R$ 299,65, 1,66 de queda. Novembro, R$ 307,40, queda de 1,66% também. E o dezembro, R$ 308,25, queda de 2,14%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 312,25, teve alta de 2,34%. São esses os números, a gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Vamos ver o indicador no final da tarde de hoje, se ele traz esse reflexo aí das novas ordenações de compras pelo mercado. Continue com a gente e tem João Batista Olive na sequência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.